A prece. Então, vamos recordar os conceitos que nós vimos na aula anterior. O porquê? Insistimos muito naquela questão da queda espiritual, porque é justamente o fator da queda espiritual que faz com que a gente hoje tenha necessidade do uso da prece. Porque depois que nós tomamos aquela decisão inicial de querer seguir a nós mesmos, em vez de querer seguir o Pai que nos criou, nós entramos numa situação de inconsciência tal que aí nós nos perdemos e perdemos inclusive a percepção do divino, do Pai. Então, Jesus, quando esteve conosco, que é aquele que foi enviado por Deus para poder nos apoiar, para poder tomar conta dos nossos espíritos, nos deu a receita que é a prece. E a receita mais famosa que tem é a receita do Sermão da Montanha. Então, a gente viu que para a gente poder estar em contato com o Pai, como quando ele fez, quando ele esteve conosco, porque quando ele esteve conosco, ele colocou claramente, eu vim para fazer a vontade do Pai, e não a minha vontade. Então, uma das receitas que ele deu foi justamente a prece do Sermão da Montanha, que é o famoso Pai Nosso. Então, hoje nós vamos fazer uma breve recordação do que a gente conversou nas semanas anteriores para nos dar mais confiança e mais tranquilidade para podermos seguir na sequência de entendimento do tema. Então, hoje é a terceira aula, a prece, e aí a gente vê aí qual foi o nosso equívoco naquele momento, né? O erro dos rebeldes estava justamente, os rebeldes, no caso, somos nós, estava justamente inserido em sua natureza egocêntrica. A natureza egocêntrica nós recebemos de Deus para reforçar justamente a nossa individualidade, de eu sou. Só que o que nós fizemos? Nós a dilatamos exageradamente, como está aí no slide, a ponto da gente se iludir que semelhança pudesse vir a ser identidade. Ora, nós não somos iguais a Deus, nós somos semelhantes a Deus porque nós somos filhos de Deus e temos a nossa individualidade. Então, nós nos equivocamos e achamos que éramos melhores do que Deus, trazendo todo esse transtorno, esse problema que nós vivemos e enfrentamos hoje. Bom, as consequências estão aí. O homem odierno, como o primeiro anjo rebelde, que somos nós, centralizador, egoísta de todo o seu eu, porque a gente procura centralizar realmente as coisas todas em torno de nós, preocupado somente com o triunfo próprio, separadamente, realiza o processo idêntico de reviravolta do sistema com a consequente inversão de si mesmo. Ou seja, nós éramos espíritos puros, totalmente integrados ao Pai, hoje nós somos espíritos primitivos, ignorantes, separados do Pai, a ponto de a gente nem acreditar, como acontece com muitas pessoas, que Deus existe. Somos assim levados a valorizar-nos como eus independentes e não como eus em função orgânica do todo. Deus é a exata repetição da primeira revolta. Então, hoje, nas nossas relações, se a gente for analisar a nossa relação de casal, eu desejo impor minha vontade para minha esposa, na medida em que ela pode, já deseja impor a vontade dela sobre mim, eu quero impor a minha vontade sobre os filhos desejam impor a minha vontade. Nas reuniões de uma empresa que eu participo, se eu tenho que fazer um trabalho e tenho que apresentá-lo, eu vou convencer todos que o meu trabalho é bom, e aí vão surgir. Então, vão surgir os desentendimentos, e a gente vê que todo esse processo é, num grau menor, a repetição da decisão inicial de que a gente é o centro. E aí, como eu disse, geram todos esses transtornos que nós estamos vivendo hoje. Qual a origem, então, do mal e da dor? Se o homem soubesse ouvir a voz de Deus, teria resposta. Então, se nós pudéssemos ouvir Deus, nosso Pai, ele poderia ter o seguinte, ele poderia falar isso na acústica da nossa alma. Sim, criatura, podes pecar e negar a vontade, pois que és livre. De qualquer forma, entretanto, alcançará o triunfo do bem e do meu amor, isto é,
a realização do meu plano. Poderias ter preferido, como fizeram tantos espíritos, a via curta da livre aceitação, encontrando-te agora na minha alegria. Preferiste o caminho mais longo. Não importa. Desejaste assim a gênese do mal e da dor, fazendo delas a tua triste herança. Mas a mim chegarás da mesma forma. O resultado final não se altera. Continua o centro do todo, e tu não te evadiste do sistema, porque nenhuma evasão é possível. Tu te inverteste não o sistema. Todavia, permaneces, meu filho, e endireitar-te é o que procuro, influindo a livre criatura com o uso de dois meios, a dor e o amor. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Preferiste o caminho mais longo. Na elaboração do plano divino, como ele é um pai que tem a visão do todo, a elaboração do seu plano é perfeita, ele prevê a possibilidade de, tendo filhos livres, optarem por não querer estar com ele. E ele já fez um caminho para isso. Só que esse caminho é mais longo. Por quê? Porque é um caminho que respeita a minha decisão. E a minha decisão, sendo respeitada, significa que eu vou viver a experiência de ser Deus. Ou seja, eu, por meu próprio esforço, vou efetuar o trabalho de ser Deus. Então, efetuando o trabalho de ser Deus, a primeira coisa que eu desejo é que todos me sirvam. Só que todos que decidirem dessa forma também têm a mesma ideia. Então, as relações, já começa por aí, esse separativismo que vai haver, já vai dar aí a extensão de um caminho muito mais longo para a gente poder retornar ao Pai. E aí ele volta. Aí ele continua, melhor dizendo, desejaste assim a gênese do mal e da dor, ou seja, essas relações todas vão ser de dor, e muitas vezes por eu não querer que o outro seja o líder, que o outro seja Deus, eu vou ter relações de maldade com elas. E elas passam a ser minha triste herança. Agora, isso de forma alguma, como ele diz aqui no slide, vai alterar o resultado final. Porque o resultado final é estar com ele. Então, uns preferem o caminho mais curto, que é o da aceitação, e nós vamos fazer o caminho mais longo. O resultado vai ser o mesmo, Deus continua sendo o centro de tudo, nós não saímos do sistema, que é a denominação que foi dada pelo autor, Pietro Baldi foi dado por ele. Não temos como nos evadir, porque se Deus é o todo, não existe nada fora dele. Então, o sistema continua íntegro. Nós é que nos invertemos, vivendo então a situação denominada antissistema. Agora, a gente continua sendo filho dele. E o desejo dele, logicamente, é endireitar essa situação toda. Agora, essa situação toda muitas vezes vai ser endireitada por dois meios, a dor e o amor. A dor porque nós vamos ser obrigados a entender que nós não somos o centro. Então isso vai ser doloroso para nós. E o amor vai ser a atração que ele vai fazer conosco para que a gente possa, pelos nossos próprios meios, entender que esse caminho, que essa decisão foi inadequada. Surge uma pergunta aí nesse caso, né? Como saber, então, ouvir a voz de Deus? Onde é que ele está? Então, vamos à procura de Deus. E muito me fatiguei procurando-te fora de mim, quando te encontras em mim. Então, Santo Agostinho dá o primeiro sinal para a gente. Deus não está longe da gente. Deus está dentro da gente, se encontra na gente mesmo, como diz Santo Agostinho aqui nesse slide. E vamos seguir. Podemos agora dizer ao homem imerso nas trevas, porque em função da nossa decisão, nós caímos nas trevas da ignorância, da falta de conhecimento. E aí fala, desperta e sentirás que Deus está a teu lado, está dentro de ti, é a tua vida, a vida de tudo. Então, Deus, como diz Santo Agostinho, estando dentro da gente, está na acústica da nossa alma, falando, desperta, meu filho, desperta, eu estou do teu lado, eu estou dentro de você, eu sou a sua vida. Então, para o autor,
ele diz: esta é a grande descoberta. Descobrir a própria imortalidade, o divino que está em nós e com ele aprender a viver eternamente. Porque antes, quando nós éramos espíritos livres, totalmente livres da influência material, pessoal, ao tomarmos essa decisão, nós caímos no encarceramento, na prisão da carne. Então, nós estamos presos. Nós vivemos o ciclo da dualidade de viver e morrer, viver e morrer. E quando eu começo a compreender que Deus está em mim e Deus está ao meu lado, eu começo a compreender que o meu espírito é imortal. Na realidade, o que morre é uma parte de mim. A minha consciência continua imortal. Despertar a própria consciência adormecida para compreender que somos filhos de Deus imensamente amados por Ele. E compreender, como ele diz aí, que Deus nos ama profundamente, nunca deixou de nos amar. Isso é uma dúvida em nós, porque como nós vivemos tomando decisão que muitas vezes são inadequadas, a gente nem consegue fazer uma prece direito, porque a gente acha que ao fazer a prece, Deus está olhando aquilo que nós fizemos de errado. A gente acha que ele fica prestando atenção naquilo que a gente está fazendo de inadequado, que é o que normalmente nós fazemos quando alguém que a gente conhece pede alguma coisa para nós, a gente sabe que ela não fez alguma coisa certa, a gente fica pensando, essa pessoa está me pedindo uma coisa, mas ela fez uma coisa errada. Mas esse é o nosso padrão de criatura decaída, de criatura que tem limites, de criatura que tem falta de conhecimento de que as leis divinas não trabalham assim e que Deus não age assim. Tudo isso está largamente exposto no Evangelho e foi por nós tentado, racional e cientificamente, demonstrar nos esquemas expostos a fim de conseguir tornar compreensível essa boa nova já proclamada por Cristo e que aqui repetimos identicamente, porque ela é a maior alegria da alma. Deus está conosco. Então, esse slide é para dizer para a gente que esse autor, para poder descrever e desenvolver todo esse conteúdo, ele primeiro tentou, ele racionalmente procurou explicar essa situação toda, desenvolveu cientificamente e procurou fazer esses esquemas todos para que a gente pudesse entender essa situação, essa boa nova, que o Cristo já proclamou e que ele repete aqui identicamente. Deus está conosco. Na vivência de Jesus conosco, ele sempre quis dizer que o Pai está com todos nós. Todas as suas lições, todos os seus ensinamentos foram voltados para explicar e para nos dar a certeza de que Deus está conosco e que Deus nos ama profundamente. Então, ele traz essa narrativa de João aí. Quando os judeus quiseram lapidar Cristo, que está no capítulo 10, versículo 33 a 34, a acusação era de blasfêmia. Blasfêmia por quê? Porque sendo tu homem, fazes-te Deus. Jesus lhe replicou, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Nessa época, pessoal, os judeus não acreditavam que qualquer pessoa viva pudesse ser o Filho de Deus, o escolhido. E Jesus se apresentou dessa forma. Isso para eles foi a maior blasfêmia do mundo. E pior, ele disse que todos nós somos deuses. Os judeus ficaram abaladíssimos com isso. Então, eles procuraram, esse foi um dos motivos, inclusive, que eles desejaram acabar com a vida de Jesus, porque eles achavam que Jesus estava cometendo a maior blasfêmia. Na realidade, os judeus estavam ignorantes da situação, eles não conseguiam, apesar de todo o envolvimento, apesar de toda a contribuição deles para conosco, com relação à ideia de que é um Deus só, eles não conseguiam jamais acreditar que Jesus, que tinha vindo de Nazaré na sua simplicidade, pudesse ser o escolhido. Então, por isso que eles dizem isso aqui. Agora, ele mesmo afirma, vós sois deuses. Então, não é Deus no sentido de que nós somos grandes, que nós somos poderosos. É Deus no sentido de que somos filhos de Deus, amados por Ele. Podemos ter um contato com Ele.
Somos parte dele, apesar de termos a nossa individualidade. E ele diz mais: quando descobriremos a grandeza dessa nossa natureza divina que se filia a Deus? Quando os místicos falam de união, provam que atingiram, ou pelo menos se avizinharam dessa ideia. No íntimo de nosso ser, no espírito, há uma profundidade de infinito para o qual a evolução progressivamente nos desperta. Ou seja, então, no nosso íntimo, dentro de nós, na profundidade de nós, essa evolução progressivamente desperta e afirma que o nosso eu sou funde-se com o eu sou do todo. Os místicos já experimentaram essa sensação. E isso é possível todos nós experimentarmos, mas para isso nós vamos precisar nos espiritualizar mais. Nós vamos entender isso mais para frente. Há, contudo, um denominador comum, um fundo comum, ainda que muitíssimo remoto, entre Deus Pai, Cristo e o homem. O que é? É a natureza divina. Somente que no ser humano, essa substância se aprofundou tanto na inconsciência após a queda, que o ser dela nada mais sabe. Ignorância. Falta de conhecimento, falta de consciência disso. E não consegue imaginar Deus, seu Pai e amoroso amigo, senão na forma material, senão na forma do homem. Então, primeira informação importantíssima: Deus, Pai, Cristo e o homem, todos nós temos a mesma natureza divina. Só que em função da nossa decisão, volto a dizer, essa substância divina se aprofundou tanto na nossa inconsciência, foi tão para dentro de nós, está tão lá dentro do nosso íntimo, que a gente não consegue perceber, inclusive imaginar Deus como amor, como amigo, e sim na forma material, na forma humana, que tem as várias limitações, como a gente sabe dizer. Assim foi que, da visão dos grandes problemas cósmicos, chegamos a do problema espiritual do homem nas relações da sua alma com Deus. Quais são os grandes problemas cósmicos que nós conversamos aqui? A da origem do homem, a da origem do homem material e a origem do homem como ser espiritual puro. Ser espiritual puro que permanece com Deus, ainda hoje em dimensões que a gente não tem a mínima condições de perceber, não temos nem equipamento sensório para isso, nem qualidade vibratória para isso. E também descobrimos por que nós chegamos na condição de homens limitados materialmente, consciencialmente, sensorialmente, tomando decisões as mais inadequadas possível. Aí ele diz: agora podemos formular uma nova e solene pergunta: onde encontrar Deus? E se é verdade que Deus está no íntimo do ser, então por que não buscá-lo dentro de nós e não fora? Como se pode alcançar Deus por essa via? Então, duas perguntas importantes. Por que é que eu não posso buscar Deus dentro de mim e busco ele fora? E como é que eu posso alcançar Deus por essa forma? Vamos lá. Vamos tratar de resolver o problema da procura de Deus. Deus, antes de realizar o ato criador, era um no todo, que deveria ainda tirar tudo de si. Sobrevindo à criação dos espíritos, o sistema desmorona, como já vimos. E com ele, de certa forma, desmorona também Deus, que, sendo o seu íntimo animador, não podia e, por amor, não deveria separar-se dele, houvesse o que houvesse. Então, entenda bem, quando ele nos criou, uma parte permaneceu no sistema próximo dele. Mas outra parte dele
mergulhou conosco nesse processo de desmoronamento que foi a nossa decisão, ou seja, todo o sistema que foi montado por Deus, da criação, uma parte desmoronou com a nossa decisão. Desmoronou como? Eram espíritos que aí caíram numa situação de cada vez maior condensação e viramos esse universo material que existe hoje. Mas Deus não ficou lá e falou: tchau, gente, vão em paz, eu vou esperar vocês de volta aqui. Por amor, ele não podia fazer isso. Ele pegou e mergulhou com a gente e veio junto com a gente viver essa decisão que nós tomamos de ser deuses. Por isso nasceu de Deus o aspecto de imanência, que o torna presente no antissistema ou sistema desmoronado, como igualmente vimos. Mas em seu aspecto transcendente, ele está além de qualquer criação sua e dos fatos a ele referente. Então, Deus está no aspecto de imanência, porque ele veio conosco, no nosso íntimo, viver essa decisão que nós tomamos, mas também está no seu aspecto transcendente de estar dirigindo todo o sistema e, logicamente, o antissistema está dentro do sistema, está envolvido pelo sistema, ele está no todo fora de nós. Então, quais são as formas de manifestação divina? Imanência e transcendência. Vamos ver, então, a imanência. O que significa imanência? Senão que Deus permaneceu no fundo de nosso ser como espírito, a animá-lo e fazê-lo evolver, reconduzindo-o a ele. Então, como a gente disse lá atrás, na definição de Deus, Deus é vida. Está aqui a explicação. Ele está no nosso íntimo, ele é que faz com que todo o nosso processo se anime para enfrentar essa escolha, essa situação que nós criamos. Para a gente poder evolver, para a gente poder evoluir e para a gente poder retornar à consciência total da vivência com ele. Então, vamos ver aqui. Ouçamos as confirmações que nos enviam as grandes almas, as que souberam percorrer esse caminho de retorno. Diz-nos Agostinho, falei lá atrás, Deus está nas supremas alturas e também no meu íntimo. E acrescenta falando de Deus, e muito me fatiguei procurando-te fora de mim, quando te encontras em mim. Como eu disse lá atrás, Agostinho iria explicar qual foi a vivência dele. Primeiro que ele procurou Deus nas alturas, procurou ele fora de Deus, procurou Deus transcendental. E também procurou Deus imanente. E nessa procura toda em que ele se gastou muita energia procurando Deus, ele descobriu que Deus está dentro dele. Isso, imagino que deve ter sido uma alegria para ele, né? Porque imagine você ter uma convivência com uma pessoa que você adora e ela é tão próxima de você que ela chega a estar dentro de você. E ele prossegue. Agostinho testemunha, portanto, que Deus está na intimidade do ser e que não deve ser procurado fora, mas dentro de nós. Paulo também afirma a respeito de Deus. Nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Está lá em Paulo, nos Atos dos Apóstolos, 17, 28. Então, Deus, a gente vive nele, ou seja, ele nos dá vida, a gente se move nele e a gente existe nele. De que maneira nós poderíamos estar tão intimamente ligados a Deus do que dessa forma? E eles prosseguem, Santo Agostinho e Paulo de Tarso. Deus imanente se encontra na criação, quer no sistema conservado íntegro, transcendente, que envolve todo o antissistema, lógico, onde ele está em sua perfeição, quer no antissistema desmoronado, onde ele, por amor, desceu à imperfeição que nós criamos com a nossa decisão para reconduzi-la à perfeição originária. Em outras palavras, a imanência não é senão a permanência do Criador na sua criação.
Não é na criação do antissistema, do sistema invertido, desse mundo material cheio de problemas. Ele está na criação, a criatura, ele está dentro de nós, nos ajudando a enfrentar essa situação toda que nós criamos e que nós temos que reconduzir para a vida com ele, para a percepção sensória com ele, para a consciência integral da vivência com ele. Pelo que Deus permaneceu presente, quer no sistema, quer no antissistema. Ora, a evolução é uma espiritualização, isto é, um despertar para a vida do espírito, que é interior. É um aguçamento, uma precisão, um aperfeiçoamento da sensibilização. Então, para a gente poder chegar nisso, a gente vai precisar de fazer uma espiritualização, que é um despertar para a vida do espírito. Quem conduz todo esse conjunto nosso, esse corpo físico, é o espírito. Então, para a vivência do espírito na percepção mais ampla de que as coisas não são só materiais, elas são também transcendentais. Agora, logicamente que isso é um caminho para o interior, porque no interior, no nosso íntimo, é que Deus está, porque Ele veio para esse universo material, na criatura, que somos nós, na nossa parte espiritual, aonde dá a vida para que esse corpo material possa fazer o que faz. Então, isso vai propiciar o quê? Um aguçamento, uma precisão, um aperfeiçoamento da nossa sensibilidade para perceber também essas coisas íntimas e perceber essas coisas externas, que também têm a sua existência e têm a sua função. É por intermédio desse processo que conseguimos sentir em nós e nas coisas a presença de Deus. Olha só, é por intermédio, então, desse aguçamento, dessa sensibilização, que nós podemos perceber a presença de Deus em nós e nas coisas, porque Deus é o tudo. Deus está em tudo. Está na cadeira que você está sentado, está na mesa que você come, está na comida que você come, está no automóvel que você anda, está no ferro, está na madeira, está na pedra. Ele está em tudo. Só que, em alguns elementos, ele dá a vida, em outros, ele dá a organização. Compreendida de maneiras extremamente diversas no contingente, essa é a essência e o último significado da evolução: despertar em nós o Deus imanente. Então, o último significado da evolução, podemos dizer assim que, na minha opinião, o significado mais amplo da evolução é perceber Deus presente em mim, oculto na profundeza do meu espírito, me dando vida. E tornar de novo consciente e vivo aquilo que, havendo-se invertido pela queda, ou seja, caído na inconsciência, na ignorância, na falta de conhecimento, tornou-se inconsciente morto. Ou seja, então eu tenho que compreender que isso não está morto, isso não está, eu tenho que ter consciência disso. Tudo que está dentro de mim, meu espírito está vivo, Deus em mim está vivo, me dando vida. E me dando vida não é uma coisa assim impalpável. Me dando vida para que eu possa realizar o processo de retornar conscientemente à convivência com ele. E outra coisa, isso só vai se dar, pessoal, na convivência com o nosso semelhante. Isso é um aspecto importantíssimo para a gente poder entender. E prossegue. Como se deve proceder para caminhar em direção à profundeza de nós mesmos? Aí ele explica aqui. Isso significa o que antes já havíamos dito em outras palavras, ou seja, descermos conscientes na profundeza do nosso espírito. Ou seja, mergulhar dentro de nós mesmos e ter consciência do espírito que somos. Tendo consciência do espírito que somos, do espírito que caminhou até aqui para chegar nessas condições, com o impulso divino, a gente ter consciência de que nosso espírito tem o aspecto divino nele,
e que se nós tomamos decisões muitas vezes inadequadas, porque o nosso espírito imortal ele vem de um passado. Se nós tomamos decisões que não são adequadas hoje, mas que na época eram adequadas, mas que hoje ela forma a base do nosso espírito e ainda, assim, de uma certa forma, nos impulsiona a continuar tomando essas atitudes, eu posso entender que foram tomadas atitudes que foram úteis, que me trouxeram até aqui, mas que hoje eu tendo essas informações todas, eu posso, aceitando quem eu sou, quem eu fui, ter uma visão completamente diferente, mais madura e mais consciente daquilo que eu posso ser pela ligação, pela conexão divina que existe em mim. Agora vamos falar da transcendência, né? Falamos da imanência, que é Deus no nosso íntimo, agora vamos falar da transcendência. Transcendência. Como já dissemos, antes de criar, Deus era o uno todo, que ainda tudo devia tirar de si. Não havendo ainda criação, não nascera nem o sistema, nem o antissistema. Então, no momento em que ele estava promovendo a criação, não havia nem sistema nem antissistema, nem aquele sistema puro, nem o antissistema que é o nosso universo material. Isto é, não havia dualismo de aspecto, nem o espiritual, nem o material, mas somente o uno. Com a criação que Deus fez, o uno se distinguiu em criador e criatura, mas criador e criatura puramente espiritual, ou seja, sem nenhum traço de matéria. Aí nasce o que ele denominou de sistema, só para ficar didático, só para poder explicar para a gente. Mas com a queda, o que é a queda? Com a nossa decisão em não permanecer com Deus nas condições que ele estabeleceu para nós, todo esse processo se dividiu em dois, que aí ficou o universo puramente espiritual, sem nenhuma influência material, chamado sistema, e aí surge o antissistema, que é o universo material, efeito, consequência da nossa decisão. Em que a criatura, nós, caímos na prisão da forma, na prisão da matéria, ou seja, o corpo. Ora, acima de tudo isso, permanece o uno no seu aspecto absoluto, que é o sistema, além de qualquer criação ou manifestação. Então, é este Deus que está nesse sistema puro, externo a nós, que é o aspecto transcendente dele, invulnerável e perfeito. Então, Deus imanente está dentro da gente, nos dando vida. O Deus transcendente está sustentando tudo que está fora da gente. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para serem ouvidas por Ele, não têm necessidade de cortarem o espaço, nem de serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Olha que coisa boa, pessoal, olha que coisa aconchegante. Olha que importância que tem isso. Para mim conversar com meu pai, eu não preciso de nenhum esforço, ele está próximo de mim, ou seja, ele também conhece todas as minhas necessidades. Ele conhece todos os meus atos, ele conhece todas as minhas ações, conhece todos os meus pensamentos, conhece todas as minhas atitudes. Mas ele é Deus. Ele não nos julga como nós julgamos o nosso semelhante quando a gente descobre os problemas que ele tem. Ou não fica manipulando as pessoas quando a gente sabe que elas são muito boas para elas terem uma convivência conosco. Ele simplesmente nos ama porque ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe o potencial que tem dentro de nós como filho que ele criou com muito amor e carinho. Então, a nossa prece pode ser feita no aconchego do pensamento, em todo momento que a gente precisar, porque como ele está conosco 24 horas por dia, eu posso a qualquer momento me comunicar com ele. É uma ligação direta. Não é como uma autoridade que a gente conhece, que tem que passar pelo secretário, pelo chefe do gabinete, então, para atingir o nível dele. E talvez ele nem nos receba. Não. Eu simplesmente me recolho e, com respeito, com humildade, com tranquilidade, converso com ele. Ele já está sabendo. Ele só nos ouve por respeito à forma como a gente trata, a forma do nosso nível evolutivo. Prosseguindo.
Chegamos na prece, né, pessoal? Então, tá aí. É natural que, para quem chegou à grande descoberta do tu habitas em mim, tu moras em mim, a vida espiritual se transforma. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que depois de toda essa informação que nós tivemos, que Deus está dentro da gente e que Deus está fora da gente, envolvendo a gente, vocês acham que a minha vida espiritual, a minha parte espiritual começa a tomar uma outra direção? Começa a ter uma outra confiança? Começa a ter uma outra consciência? Os problemas que eu tenho que enfrentar, eu não vou enfrentar com uma outra força, sabendo que próximo de mim, olhando o problema junto comigo, está o meu Pai, e que vai respeitar o meu esforço em querer resolver aquilo. Por quê? Nós não fomos criados para ser bonecos, para ser marionetes de Deus. E nós tomamos uma decisão em que a gente era Deus. Então ele vai esperar a nossa decisão e vai procurar nos influenciar de forma positiva. Agora, logicamente que nós vamos resolver de acordo com a nossa forma mental, com o nosso pensamento. Ele, por ser amor, talvez transforme o limão da nossa decisão em limonada, porque ele nos ama. Mas, aí, como filhos maduros, vamos ter que aprender com essa experiência inadequada. É isso que acontece conosco no nosso dia a dia. Por tomarmos, às vezes, decisões inadequadas por causa da nossa falta de conhecimento e porque a gente acha que a gente sabe as coisas, elas muitas vezes não dão muito certo. Deus faz uma limonada delas, mas eu tenho que aproveitar aquela experiência. Aí, aproveitar essa experiência muitas vezes significa eu viver a dor de enfrentar aquela decisão inadequada. Essa dor eu vou precisar experimentá-la totalmente consciente para que eu não cometa o mesmo, não tome a mesma decisão. Mas para isso, eu tenho que transformar minha vida espiritual. Será que, depois de todas as informações, eu considero isso? Essa é uma pergunta que nós vamos responder, pessoal, na próxima aula, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil, espero que possa, como é que eu vou dizer? Espero que ele possa estimular vocês a uma nova convivência com Deus. Espero que possa ajudá-los a ter uma prece mais confiante, mais serena. Porque agora a gente sabe que Deus está dentro da gente. Mas ele sabe tudo que eu faço, mas ele sabe tudo. E mesmo assim ele não te abandona. Então conversa com ele. Agora, confia que ele vai dar para você, vai dar para todos nós, aquilo que é necessário para a gente poder superar e para a gente poder se desenvolver. Sendo assim, pessoal, na próxima semana nós vamos tratar desse assunto e a gente espera que todo mundo possa exercitar bastante essa convivência divina. Obrigado por tudo, que assim seja.